Imagine só, drones ucranianos romperam barreiras e alcançaram um feito histórico, voando mais de 1.700 quilômetros para atingir um alvo estratégico no coração da Rússia. O alvo? Uma das maiores fábricas de explosivos do país, o complexo químico Azot em Bereznyky, nos Urais. Moradores relataram explosões, mas as autoridades locais garantem que tudo está sob controle, minimizando os danos e afirmando que a produção já voltou ao normal. O detalhe crucial? Essa planta pertence ao grupo Uralfin, do bilionário Dmitry Mazepin, e produz nitrato de amônio, um componente essencial tanto para fertilizantes quanto para explosivos militares. Enquanto isso, as promessas de armas ocidentais para a Ucrânia continuam cercadas de incertezas. Os Estados Unidos sinalizaram a possibilidade de enviar mísseis de longo alcance, como os Tomahawks, capazes de atingir alvos a mais de 2.500 quilômetros, incluindo Moscou. No entanto, fontes não identificadas revelam que os estoques americanos são limitados e priorizam as necessidades internas. A alternativa? A Europa poderia fornecer mísseis de menor alcance para Kiev, mas sem o mesmo impacto estratégico. A reação do Kremlin não tardou. Putin, sempre contido, desta vez não resistiu e classificou os Tomahawks como uma ameaça real, embora tenha ironizado sua modernidade duvidosa. Podem atingir alvos em qualquer lugar, inclusive na Rússia, admitiu, deixando claro que o jogo de poder está mais acirrado do que nunca. No fronte, a Rússia avança, mas com resultados modestos. As forças invasoras conquistaram pequenas posições na região de Zaporíjia e perto de Avdiivka, no Donbas, além de ganhos táticos em áreas como Ocheretine. Analistas, porém, alertam: esses avanços são pontuais e muitas vezes temporários, sem alterar significativamente o curso da guerra. Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou a perda de 3 localidades no leste, mas reforçou que as tropas continuam resistindo. A provocação de Donald Trump, chamando Putin de tigre de papel, parece ter atingido um nervo exposto. Em um discurso inflamado no Clube Valdai, o líder russo rebateu com sarcasmo: se a Rússia é um tigre de papel, o que isso faz da OTAN, que luta contra nós há anos? Visivelmente irritado, Putin chegou a tropeçar nas palavras, brincando com um trocadilho sobre árvores e cirros antes de se corrigir. A mensagem foi clara: Moscou não aceitará ser subestimada. Na Europa, o caos aéreo voltou a assombrar. Drones não identificados paralisaram o aeroporto de Munique por quase 7 horas, cancelando voos e deixando milhares de passageiros em terra. As autoridades suspeitam de envolvimento russo, mas as buscas por operadores dos drones não deram em nada. O diretor da Ryanair, Michael O'Leary, não poupou críticas à União Europeia. Se um avião militar russo invadisse nosso espaço aéreo, seria interceptado. Por que com drones é diferente? Enquanto isso, o principal suspeito, Moscou, tratou o assunto com deboche. Um porta-voz do Kremlin brincou: drones? Nós? Nunca. Aliás, nem invadimos a Ucrânia, certo? Na República Tcheca, as eleições parlamentares podem mudar o rumo do apoio à Ucrânia. O ex-primeiro-ministro Andrej Babis, um bilionário eurocético, lidera as pesquisas com sua promessa de reduzir o envio de armas a Kiev e se alinhar a líderes como Viktor Orbán. Atualmente, o país é um dos maiores apoiadores da Ucrânia na Europa, mas Babis já declarou que a ajuda militar é um desperdício e criticou a acolhida de refugiados ucranianos. Se vencer, a Tcheca pode dar uma guinada histórica, enfraquecendo a frente ocidental contra a Rússia. A cada dia, a guerra se reinventa com novos capítulos de tensão, avanços militares e jogos políticos. O que não muda é a urgência de entender esses movimentos, porque, no fim das contas, as consequências afetam a todos. E você, está preparado para acompanhar cada detalhe dessa história em tempo real? O cenário político na República Tcheca segue um jogo de xadrez onde cada movimento pode definir o futuro da Europa. Enquanto o governo atual busca aliados improváveis, como o partido de extrema-direita SPD, que apesar de ter apenas 13% das intenções de voto, se torna uma peça-chave e a população ainda hesita. Muitos eleitores antes fiéis aos partidos tradicionais, agora se sentem traídos por promessas não cumpridas e políticas que não entregaram o que prometiam. E em meio a essa incerteza, Moscou não perde tempo. Quase 300 contas falsas no TikTok inundam as redes com propaganda pró-Rússia, apoiando partidos radicais e alcançando impressionantes 5 a 9 milhões de visualizações por semana, números que superam até mesmo os perfis oficiais dos principais líderes tchecos.
Enquanto isso, a Hungria de Viktor Orbán, outrora um dos últimos bastiões da dependência energética russa na Europa, começa a dar sinais claros de que não pretende ficar refém do gás de Putin. Budapeste busca alternativas desesperadamente, e o Turcomenistão surge como um possível novo fornecedor, segundo declarações de um alto funcionário do governo. Não é a primeira vez que a Hungria tenta diversificar suas fontes. Dias antes, o país assinou um contrato recorde com a francesa Total Energies, garantindo 4 bilhões de metros cúbicos de gás entre 2028 e 2038. E no início de setembro, já havia fechado um acordo com a britânica Shell para receber mais 2 bilhões de metros cúbicos a partir de 2026. Atualmente, a Hungria gasta cerca de €500 milhão por mês com energia russa. Mas por mais que Orbán ainda mantenha laços amigáveis com o Kremlin, até ele parece perceber que é hora de cortar o cordão umbilical. A agitação global não para por aí. Em Marrocos, uma nova onda de protestos liderada pela geração Z tomou as ruas com reivindicações contra a corrupção e a desigualdade. O que começou como manifestações pacíficas se transformou em um confronto violento quando 3 pessoas foram mortas durante uma tentativa de invasão a uma delegacia. O governo, pressionado, prometeu diálogo e mudanças, mas a tensão persiste. Moradores locais, como uma comerciante que viu sua loja ser saqueada, questionam: o que eu fiz para merecer isso? Onde vou conseguir os produtos que meus clientes encomendaram? Enquanto isso, as autoridades alegam legítima defesa, afirmando que os manifestantes estavam armados e tentaram tomar armas da polícia. Essa onda de insatisfação não se limita ao norte da África. Na Indonésia, o presidente e o parlamento cederam às pressões populares, enquanto no Nepal, ministros renunciaram e o governo caiu diante da força das ruas. A juventude conectada e consciente não aceita mais promessas vazias e está disposta a lutar por mudanças reais. Se você chegou até aqui, é porque entende a importância de estar informado. Cada detalhe desses acontecimentos molda o mundo em que vivemos, e ignorá-los é deixar que outros decidam por você. Então, o que acha de compartilhar essa análise? Um like, um comentário ou um repost podem fazer a diferença. Afinal, quanto mais formos, mais forte será nossa voz. Até a próxima com mais notícias que importam. Boa noite e fique atento. O mundo não para.